Discipulado Interativo. Apresentação: Missionário Maicon. Paz do Senhor, meus amados discípulos de Jesus. Hoje começamos mais um Discipulado Interativo. Quero agradecer a Deus por sua vida. No dia de hoje, nós estamos com um programa abençoado, um programa especial. E hoje, além da palavra da parte do Senhor, nós temos o nosso amado discípulo Lucas Gabriel, que daqui a pouco vai dar uma palhinha para nós, louvando o nome do Senhor. E agora eu quero perguntar a você: você já experimentou o amor de Deus? Não? Então eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo de Deus vai tocar na sua vida através da palavra e através também deste louvor. Na aula de hoje, ou no programa de hoje, que também é uma aula, nós estaremos dando continuidade para falar sobre evangelismo, porque todo discipulado começa com o evangelismo primeiro. E hoje nós vamos dar continuidade sobre este assunto. Mas antes, nós estaremos ouvindo o nosso amado irmão Lucas Gabriel, também do discípulo. Tudo bem, Lucas? Tudo. Lucas, que é do discipulado, vai estar louvando ao Senhor, e você abra o seu coração em nome de Jesus para receber da parte de Deus esta canção e que o Senhor venha receber nossa adoração em nome de Jesus. Lucas, fique à vontade. Aleluia. Como agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e tudo que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver pra ti, tua vontade obedecer. E se aplausos eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. A
A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver pra ti, tua bondade obedecer, e se aplausos eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Aleluias. Maravilha, glórias a Jesus. A Deus seja feita toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, toda a honra a este Deus poderoso, majestoso, príncipe da paz, e que esta paz de Jesus Cristo possa invadir a sua casa. Neste momento, nós estaremos fazendo essa oração inicial. Espírito Santo, Pai poderoso, Senhor amado, em teu santo nome, Jesus, como foi louvado, Senhor. Nós tributamos a Ti, meu Pai, honra, glória, Senhor, porque o Senhor todo domínio e todo poder está nas Tuas mãos. Que nesta tarde venha ser, meu Deus, um dia de libertação, de transformação, Senhor. Que a mão do Senhor, do Teu bom Espírito, venha atingir este coração e trazer transformação de alma. Liberta, meu Pai, esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Conduza, meu Deus, este programa, que o nome do Senhor venha ser glorificado e o Teu Espírito, que nos ensinará todas as coisas, venha, meu Deus, nos dar instrução através desta palavra para fazer a Tua vontade. Assim oramos, Te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, queridos discípulos de Jesus. Nós começaremos agora a nossa continuidade do nosso evangelismo. Vamos falar sobre evangelismo hoje. Na semana passada, nós falamos sobre como devemos ganhar almas. E agora, a questão de hoje é onde devemos ganhar almas. A palavra do Senhor, ela nos afirma que nós somos devedores de Cristo e que a palavra de Deus, ela deve ser anunciada em tempo e em fora de tempo. Muitas das vezes nós botamos impedimento, botamos empecilhos, queremos questionar se o momento está propício para apregoar a palavra do Senhor. Certa texto bíblico diz que se nós olharmos para o tempo, nós não iremos plantar e automaticamente também nós não iremos colher. Então a palavra do Senhor, ela nos confirma, nos confronta e ela nos incentiva a pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. Nós estamos aqui para servir o Espírito Santo de Deus. E onde devemos pregar a palavra do Senhor? Quando você vai abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, vai começar aqui, irmãos, um princípio bíblico muito interessante que nos dias atuais tem sido talvez até esquecido. Olha o que diz aqui o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas. Olha só, e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo Jesus.
primeiro ministério de um homem de Deus é a sua casa. O primeiro lugar de aprendizado é a sua casa. E uma coisa, Lucas, que é muito interessante, que muitas vezes as pessoas juntam as suas famílias, os seus filhos, a sua esposa, e vai para o templo, vai para a igreja. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, porque nós estamos tendo comunhão com os nossos irmãos. Mas a palavra, o princípio da palavra da igreja primitiva, os cultos iniciavam dentro de suas casas. O culto doméstico é uma bênção para o lar, porque ali a cura, a libertação e uma coisa principal no evangelho que não pode ser esquecido, que foi o que Jesus fez por nós. No culto, às vezes dentro da casa, há o quê? A reconciliação, há perdão. Eu já quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu não sei como está o seu relacionamento com o seu ente querido. Eu não sei como está o seu relacionamento com o seu filho, com a sua esposa ou com o seu esposo, mas eu quero profetizar da parte de Deus para a sua vida, que nesta tarde é tarde de reconciliação, ou dia de reconciliação, não só a reconciliação com Jesus, mas uma reconciliação em família. Glórias a Deus. E Deus, irmãos, é um Deus que revela. Com certeza, essa palavra está sendo direcionada para o coração de alguém. O Deus que é o Deus de família, Ele quer trazer a reconciliação para a sua casa, para o seu lar, porque a palavra de Deus é clara em dizer que o Senhor, Ele não habita em divisão. E uma casa dividida, ela não vai subsistir. O inimigo, ele gosta de trabalhar na divisão, mas Deus, ele é especialista no perdão, tanto que ele deu seu Filho Jesus Cristo para trazer perdão dos nossos pecados. E você, meu irmão, você, minha irmã, está esperando o quê? Para perdoar aquele ou aquela que Deus botou do seu lado, para caminhar com você. Às vezes, irmãos, Deus, ele cerra a bênção para a gente. Por quê? Porque nós não estamos perdoando. A palavra do Senhor é clara em dizer: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar e vai perdoar. E se conserte com o seu irmão. Eu não sei que mistério é esse, mas nessa tarde, irmãos que estão aqui, discípulos que estamos ouvindo, Deus está falando: eu quero trazer perdão para alguém. Eu quero que haja reconciliação. Ah, sim, mas estou orando tanto, aquela bênção não veio. Mas será que você está bem com o seu irmão? Será que você está bem com a sua irmã, com o seu esposo, com a sua esposa? Ei, discípulo de Jesus, Deus está dizendo: vai lá e reconcilia-te com ele, antes que chegue o dia mau. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Jesus quer abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, mas há uma necessidade de perdão, e o perdão começa dentro de casa. Os cultos começavam dentro de casa da igreja primitiva. Diz que quando Pedro estava preso, a igreja, lá no livro de Atos, no início do livro de Atos, a igreja estava preocupada, a igreja estava aflita, porque Tiago, que era discípulo de Jesus, já tinha sido morto à espada, e Pedro estava preso. O que vai acontecer com Pedro agora? Mas tinha uma igreja, irmãos, tinha uma igreja que estava reunida dentro de casa orando. A nossa casa não é só para nós passarmos o dia, ou para a gente descansar de um dia cansativo de trabalho. Não. A nossa casa é para ter comunhão com Deus. A nossa casa é para que a nossa comunhão, a nossa vida com nossos irmãos, com nossa família, venha a ser um culto agradável a Deus. E como que se faz um culto? É só você pegar, como o nosso irmão Lucas fez aqui, um violão, um momento de adoração? Não. A nossa vida, a nossa rotina é um culto a Deus. Você está lavando louça, está adorando a Deus. Você está limpando a casa, está adorando a Deus. Você está cuidando do seu esposo, ou está cuidando da sua esposa. Você está glorificando o nome de Deus. E às vezes, discípulos, nós nos esquecemos disso. Quando você respeita o filho, quando respeita o pai ou a mãe, você está glorificando a Deus. Isso é um culto também. E é necessário nós voltarmos às nossas casas para o culto doméstico. E vocês vão ver, irmãos, discípulos de Jesus, vocês vão ver o que Deus vai fazer na sua casa e na sua família quando nós voltarmos aos cultos domésticos. Quando alguém está desejoso de se casar, né? O namorado, a namorada está desejoso de se casar, ele quer logo ter o quê? Ter comunhão com a sua esposa.
Ele quer logo fechar a porta da sua casa e ter comunhão. E com Jesus não é diferente, não é? Nós precisamos entrar na nossa casa e fazer da nossa casa um altar para Jesus, como fazia o povo da igreja primitiva. Ah, Senhor, as coisas estão tão difíceis na minha casa, mas será que a nossa casa tem sido um altar para Deus? Será que Ele pode visitar? Será que Ele pode ficar à vontade dentro da casa dele? Tem um louvor que diz assim: passa lá em casa, Jesus, né? Mas será que se Jesus bater na sua porta hoje, da sua casa, não só a física, mas a espiritual, se Ele bater e quiser entrar, será que vai ter espaço para Ele? Porque Ele precisa ser o dono da casa. A nossa casa precisa ser um abrigo para o Espírito Santo, uma morada para Ele. Amém, meus irmãos? Amém, meus discípulos de Jesus? Oh, glórias a Deus! Glórias a Jesus. Não é isso? Não é isso, Lucas? Nossa casa tem que ser morada pelo Espírito Santo. E tem que sentir vontade. Tem que fazer culto para Jesus. Cultos todos os dias. E onde eu vou pregar? Na minha casa. Começa na sua casa. Não adianta você que é evangelista, né? Eu digo evangelista por excelência, né? Todos nós somos evangelistas de Cristo. Não adianta você que prega a palavra de Deus pregar tanto lá fora e dentro da sua casa a mensagem não é pregoada, não tem um louvor, não tem uma comunhão, não tem como se assentar à mesa e olhar no olho do outro. Como que vai haver milagre se não tem isso? Não tem a comunhão com o irmão? Como que vai haver libertação se não tem a comunhão com o irmão? Não tem como. Não adianta você ter um ministério forte lá fora, se dentro da sua casa o ministério é fracassado. Isso não é evangelismo. Um exemplo bíblico de um homem que era um homem muito destemido, um homem de guerra, um homem valente, um homem reconhecido, um rei reconhecido, não só por ser bom de reinar, mas também bom na guerra. Era o rei Davi. Tinha todas essas qualidades, todos esses atributos. Mas dentro de casa, a situação não ficou boa para a família dele. Primeiro pela sua desobediência, né? Pelo seu adultério, pelo assassinato. E depois os filhos foi só tendo rixas com seu pai. Seu filho Absalão, né? O seu filho Amon, que infelizmente tomou a sua irmã Tamar, né? Então ali a situação da família de Davi ficou insustentável. Talvez porque fazia tanto lá fora e dentro da sua casa esqueceu. Então, irmãos, discípulos de Jesus, esse primeiro recado da nossa lição de hoje, na verdade isso aqui, irmãos, Deus estava revelando aqui. Eu tenho um estudo para passar para os irmãos, mas o Senhor, Ele fala como Ele quer, né? Então, eu não sei como está o seu relacionamento com a sua esposa. Eu não sei se talvez você está procurando água em outra cisterna, mas Deus está dizendo assim: ei, vai reconciliar. Ei, varão, vai botar as coisas em ordem da sua casa. Ei, discípulo de Jesus, vai arrumar as coisas que estão fora do lugar. Em nome de Jesus. Para quê? Para que haja saúde dentro da casa. Para que haja saúde dentro da casa. Bota Jesus em primeiro lugar. O esposo no lugar de esposo. A esposa no lugar de esposa. Os filhos no lugar dos filhos. Que vocês vão ver, irmãos, o rio do Senhor correndo dentro da sua casa. E a nossa pergunta hoje é: onde ganhar almas? Primeiro passo, ganhar almas na sua casa. Falar de Jesus dentro da sua casa. E o segundo passo, ganhar almas onde? Olha o que diz Atos capítulo 8, versículo 4. Mas os que andam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha o versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Pregar a palavra do Senhor em todos os lugares que você estiver. E principalmente também, irmãos, na rua. Porque aqui diz que os discípulos de Jesus, que aprenderam com Jesus, ficaram 3 anos e meio com Jesus, aprendendo a palavra,
diz que eles se dispersaram, eles começaram a se espalhar. Por que se espalharam? Porque havia necessidade de outros lugares, além de Jerusalém, conhecer a palavra de Deus. Porque a salvação veio para todos. E o evangelismo precisa ser pregado nas ruas também. Na sua vizinhança, no seu bairro, a rua da sua cidade, fazer uma caminhada evangelística, fazer pegar um carro de som e a igreja sair atrás, ministrando a palavra de Deus, ou até mesmo você pegar um panfleto, dar para o seu vizinho, mas isso também se faz necessário segundo a palavra de Deus. E para pregar o evangelho nas ruas, é necessário o quê? Não é só boa vontade, é necessário também receber poder do Espírito Santo, você ser revestido de Deus para ministrar a palavra, porque a palavra de Deus é algo que não é uma coisa natural, é uma coisa espiritual, é uma ferramenta, é uma arma espiritual para você ministrar a palavra do Senhor nas ruas. Você precisa de revestimento de quê? Para quê? Para curar os enfermos, expulsar os demônios e apregoar o evangelho, porque com certeza terá resultado. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 4, né, uma coisa muito interessante que acontece muitas vezes com o evangelista, às vezes a gente pergunta assim, por que eu tenho que pregar o evangelho lá no outro lado do continente? Tem gente que pergunta, né? Às vezes a igreja vai enviar alguém, vai enviar um missionário para outro país, aí tem aquela pergunta, mas tem tanta gente necessitada aqui na mesma cidade, por que vai pregar aqui? Por que tem que pregar aqui, em outro lugar, não aqui? Por quê, irmãos? Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 6, versículo 4. Ele vai dizer que o profeta não tem honra na sua pátria. Às vezes Deus levanta o profeta ali na sua pátria e aqueles irmãos não escutam. Os próprios irmãos de Jesus, vai dizer nesse texto, que os próprios irmãos de Jesus não ouviam o que Jesus falava. Então Jesus falou, olha, se eles ouvissem o que eu falo aqui na minha terra, quantos milagres e curas, enfim, libertações, Jesus não teria feito ali mais ainda. Mas a incredulidade dos irmãos de Jesus não deixava. E às vezes é necessário o evangelista, o missionário, o que for, sair daquele lugar, ser enviado para outro lugar, porque em outro lugar ele será melhor recebido. Então, às vezes você está questionando, o Senhor mandou fulano lá para outro continente, mandou fulano para outro país, para que isso tudo? Irmãos, porque o próprio Jesus falou. Às vezes o profeta não tem honra na sua casa. Então Jesus tem que enviar esse profeta. Onde mais devo evangelizar? Lá Atos capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Vamos fazer uma alusão aqui que os missionários costumam fazer, essa alusão. Jerusalém, cidade local, né? Terra local. Judeia, outro estado, certo? Aqui seria, nós temos Rio de Janeiro, poderia ser outro estado. Samaria, outros países. Ou melhor, mesmo país que você está, né? Confins da terra, outros continentes. Eu escuto falar que Jesus vai voltar desde quando eu era criança. Tá, mas por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus falou que vai voltar até que esse evangelho seja apregoado em todos os lugares do mundo. Mas será que tem gente que nunca ouviu falar de Jesus? Com certeza. Mais de 6 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Tem tribos, tem lugares que nunca entrou um trecho da Bíblia, que ele não conhece o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muita gente nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Tem lugares que a grande comissão não chegou. Quando a grande comissão chegar lá, Jesus Cristo vai voltar. Sabia que às vezes, a verdade é essa, não é às vezes, a verdade é essa, nós mesmos estamos retardando a volta de Cristo. A palavra do Senhor vai dizer em Atos que Paulo ficou por 2 anos, Paulo pregou na Ásia toda. Um homem sozinho, sem recurso, sem tecnologia, pregou a palavra na Ásia toda. Todos ouviram a palavra de Deus através daquele homem. E nós, com toda essa tecnologia toda, com todo esse recurso, ainda não conseguimos alcançar
Esses mais de 6 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus ainda. Rapaz, nós precisamos melhorar. Agora eu vou falar para você, sim ou não? Não precisamos melhorar? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Para quem eu devo pregar? Marcos capítulo 16, versículo 15 diz que para todos aqueles, né, que pecaram. Que pecou? Todos. Olha o que diz Atos capítulo 9, versículo 15. Vou ler para os irmãos aqui. Você está com a sua Bíblia em casa também. Pega aí. Não deixa empoeirada não em cima do armário não. Pega a sua Bíblia, tira aquela poeira e começa a trabalhar. Ah, eu deixei minha Bíblia aqui no Salmo aqui aberto e vai me proteger de todo mal. Não, irmão. Não. O que protege a gente é o escudo da fé sendo botado em prática. A palavra de Deus sendo botada em prática. Lendo, botada em prática. Em nome de Jesus. Né? Olha o que diz Atos 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. A pergunta é, para quem eu devo pregar e onde? Espera aí, para quem? Olha só. Quando Deus libertou o apóstolo Paulo, ele matava as pessoas, ou seja, era um homicida. E aí, quando Deus mandou que Ananias orasse para ele, para que os olhos dele fossem abertos, o povo temeu. Falou, Senhor, né? Como as palavras que, Senhor, pregar, falar, orar por esse homem que persegue a igreja, esse homem que matou tantas pessoas. E às vezes é assim, às vezes nós começamos a escolher para quem que nós vamos falar do evangelho. Não, a gente não pode escolher. A palavra do Senhor diz assim, pregai para toda criatura. Mas porque fulano era homicida, porque fulano fazia isso e aquilo. Não me interessa. Jesus morreu por todos. Sabe o que Jesus responde para Ananias? Vai e prega para ele, porque para mim ele é um vaso escolhido. Você também, não importa o estado que você esteja, você para Deus é um vaso escolhido. Mas Paulo era homicida. Mas eu fiz tal coisa. Não importa. Você e eu para Jesus é um vaso escolhido, porque as almas são do Senhor. Nós não podemos fazer acepção de pessoas como o discípulo Pedro ficou ali confuso, né? Ficou confuso. Para que eu vou pregar? Você falou, não, vai também, porque eu tenho obra com gentios. Então, assim, a gente não pode escolher para quem a gente vai pregar, para quem a gente vai ministrar. Olha o que diz em Atos 8, versículo 26. Você abre aí na sua casa com calma, estude essa passagem, que vai falar que Atos capítulo 8, versículo 26. Vou ler só a epígrafe, que diz assim: Felipe e eunuco etíope. Quer dizer que Jesus, né, o próprio Deus, levou Felipe a estar junto com aquele eunuco. Quem era o eunuco? Era um homem de uma nação diferente, de um povo diferente, que nunca ouviu falar de Jesus. Diz que ele estava ali no carro, lendo sobre Isaías, e não tinha quem explicasse ele. E com certeza, no dia de hoje, tem alguém que está esperando ouvir da minha da sua boca uma explicação sobre quem é Jesus. Que às vezes até ouviu falar, mas não sabe quem é. Nós temos que nos botar no papel de Felipe e pregar para outras pessoas de outras etnias, de outras nações. Então, Felipe aparelha o carro ali do eunuco, entra ali e o eunuco fala assim, de quem que o profeta Isaías está falando aqui? Quem é essa pessoa, esse homem de dores que está se apresentando? Este homem que vai salvar, quem é? Aí Felipe explica, este homem já veio. Este homem é Jesus, que morreu por nós e por nossos pecados, para nos dar vida com abundância e para nos ressuscitar no grande dia. E a Bíblia diz, Filipe falando para o eunuco, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. E o eunuco logo se anima. Peraí, se eu crer e for batizado serei salvo?
e aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Na mesma hora ele é batizado. E aí Filipe, ele cumpre a sua missão, ele volta para o seu lugar. Eu tenho certeza que no dia de hoje, tem pessoas que estão aguardando ansiosamente uma explicação de quem é Jesus. Que amor é esse, como foi louvado hoje? De quem é Jesus, quem é este Deus que liberta o homem do pecado e lava por completo. Nós não podemos ser covardes, irmãos. Mas eu quero ir para outras nações. E precisa haver uma capacitação, não só espiritual, mas uma capacitação física. Vamos supor que o nosso irmão Lucas aqui, ele vai para a Argentina. Vamos supor, ele precisa aprender a língua, precisa aprender os costumes, para ele chegar lá e se identificar com aquele povo. Um dos princípios do evangelismo é o quê? A identificação. Amém? Outro exemplo de pessoa que talvez o evangelista poderia não querer evangelizar. Raabe, lá em Josué capítulo 6, versículo 25, vai falar da história de Raabe. Raabe, uma prostituta, né? Que diz da palavra do Senhor que ali ela, por guardar os homens de Deus, livrá-los da morte, Deus salvou não só ela, mas toda a sua casa. Alguém poderia falar assim: não, mas vou pregar para esta mulher que tem uma fama, tem um passado ruim? Não vou falar para ela. Mas eles ministraram para ela e ela foi salva. E mais interessante, o nome de Raabe ficou marcado na genealogia de Jesus. O que é isso, irmão Maico? Genealogia de Jesus? Que negócio complicado? Não. Quer dizer, os antecedentes de Jesus, né? Os ancestrais de Jesus que vieram antes, né? As pessoas costumam falar descendente, mas descendente é depois, né? Os que vieram antes de Jesus, está lá registrado. Você imagina que honra ter o seu nome gravado na genealogia, na família de Jesus. Mas tem como ainda? Tem como ainda. Porque aquele que aceita Jesus Cristo, o nome dele vai estar onde? No livro da vida. E tem pessoas, Lucas, que estão ansiosas para o nome dela estar no livro da vida. Ela nem sabe, fala assim: meu Deus, mas está faltando alguma coisa na minha vida. Ela não sabe nem o que é. Mas se você chegar com a palavra e apresentar, ela vai ter certeza: não, eu quero também o meu nome no livro da vida. Isso não vai estar ali junto, na família de Jesus. E nós todos estaremos, sabe onde? Numa mesma casa. Aquilo que eu falei lá no início da palavra. Glórias a Jesus. Está vendo como Jesus é perfeito? Ele vai, glórias a Deus, ele vai nos juntando, vai botando as coisas tudo em ordem para um propósito maior. Qual o propósito maior de Deus? Que todos nós sejamos uma família para Deus. Servimos o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Temos o mesmo Deus como Pai. Que Jesus, ele é Pai não só dos judeus, mas é Pai também dos gentios. E muitas vezes é isso que nós não entendemos, como Pedro não entendeu, quando Deus falou para ele, deu aquela visão para ele, falou: Pedro, pega esse lençol, porque Deus mostrou para Pedro, revelou para Pedro um lençol descido do céu, e só tinha animais impuros, considerados impuros pelos judeus, que eles não podiam comer. E o Senhor fala para Pedro: Pedro, levanta, mata e come. Aí ele fala: meu Deus, matar e comer um negócio imundo? Não, Senhor. Tal coisa imunda nunca entrou na minha boca. Aí o Senhor fala: levanta, mata e come. Mas aquilo é espiritual. Você quer dizer o quê? Pedro, vai e ministra a palavra para os gentios. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que quisesse chegar a Deus, nós precisamos pregar para ela. Porque o objetivo é libertação, salvação de vidas. Não importa o lugar, não importa a situação, a cor, a raça, a tribo, a língua, não importa. Todos somos um em Cristo Jesus. Claro que para isso tem a condição. Qual a condição? Aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Tenho certeza que você não aceitou Jesus Cristo ainda, hoje é dia para isso. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Seguindo mais um pouquinho aqui da nossa aula sobre o evangelismo. Mediante tudo que a gente falou hoje, porque o nosso programa já está se encerrando,
A hora hoje foi bem rapidinho, irmãos. Mediante tudo que nós falamos hoje, o que acontece? O evangelismo, a gente pode ter dúvidas, que é uma missão urgente. O Senhor fala que os campos brancos já estão. Nós somos os ministradores da última hora. Porque daqui a pouco o Senhor vai fazer o quê? Vai trazer o tempo da colheita. Ele vai arrebatar as pessoas para si. Então os princípios para o evangelismo, o primeiro é o quê? É salvação. Falar da mensagem do Senhor. Glórias a Jesus. E para já, indo para o nosso final, o que eu devo ter para evangelizar? O que nós devemos ter para evangelizar, né? A primeira coisa é a compatibilidade com aquela pessoa que nós vamos conversar. Ah, você é jovem? Preferência, ministra para um jovem. Você tem mais idade? Ministra para pessoas de mais idade. Ah, você é homem? Ministra para um homem. Você é mulher? Ministra para uma mulher. Isso tem o quê? Compatibilidade. Segunda coisa que nós precisamos ter ao evangelizar: exaltar a Cristo. O foco é Cristo. Às vezes a pessoa vai evangelizar alguém, ela começa a falar da vida dela, começa a falar um monte de assunto. Claro que você não vai chegar para evangelizar e vai chegar a falar de Jesus de imediato, não. Você vai preparar o terreno, conversar com a pessoa e depois você vai começar a falar sobre Jesus. O foco é Ele, o foco não é você. O foco não é a sua roupa, o foco não é o seu cabelo. Não, o foco é Cristo. Outra coisa importante, enquanto estiver evangelizando, vamos evitar outros assuntos. Sempre falando do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto importante também. Enquanto você estiver evangelizando, olha o que diz ali. Isso aqui é muito, muito interessante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Vou ler para os irmãos. Você também não esqueça de ler na sua Bíblia não, tá? Se não tiver Bíblia, pega um celular aí. Olha o que diz aqui. E rejeitai as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Tem gente que vai evangelizar com o objetivo de quê? De confrontar. Não. Ah, mas isso aqui não tá legal. A pessoa começa a confrontar você. Olha o que Paulo ele recomenda para Timóteo: evite as dissensões, evite as discussões loucas. Sai fora disso. Nosso objetivo não é ficar discutindo com ninguém. Nosso objetivo é falar de Jesus. Isso aí deixa como se for fazer um debate bíblico saudável, claro, mas para evangelizar não, irmãos, em nome de Jesus, amém? Deixe de lado as competições. Nós não estamos ali para competir, nós estamos ali para trazer salvação, trazer o remédio que é Cristo Jesus, amém? Na semana que vem nós vamos falar sobre a visão espiritual. Como deve estar a minha visão para evangelizar? A visão está deturpada, a minha visão está embaçada, a minha visão está legal ou a minha visão está nula? Nós vamos falar sobre os tipos de visão na semana que vem para que nós demos continuidade a esse trabalho. Amém, discípulos? Então é isso por hoje. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @radio.interativa, também aqui na nossa Rádio Interativa 87,9 e também a página do nosso discipulado. E agora, para finalizar nosso programa, Deus te abençoe em nome de Jesus. O Gabriel, chamo ele de Gabriel, não sei por que chamo ele de Gabriel. eu sempre chamo ele de Lucas, eu chamo ele de Gabriel. Então, o Lucas, nosso amado discípulo, vai estar trazendo uma canção de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluias, glória a Deus.